Olá, queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia, amém? Nós estamos aqui mais essa quinta-feira para recebermos da porção diária que Deus tem para nos entregar, amém? Eu creio que Deus quer continuar a falar a respeito de fidelidade, amém? Quem recebeu e conseguiu ouvir o devocional de ontem, nós falamos um pouquinho de como Davi foi abençoado com a fidelidade daqueles que Deus trouxe para perto dele. E hoje eu quero usar mais um exemplo. Deus me conduziu na palavra dele, lá o livro de Ruth, no capítulo 1. Na verdade, todo esse livro de Ruth, ele é muito precioso, quem puder ler. São poucos capítulos, leia a completa história de Ruth. Mas duas personagens principais desse livro, Noemi e Ruth, sogra e nora, e como a fidelidade impactou a vida dessas duas mulheres, né? Noemi como alvo da fidelidade de Ruth e Ruth como aquela que dispensa a fidelidade, né? Que praticou a fidelidade. Como Deus abençoa não só aqueles que são alvo da fidelidade, mas aqueles que praticam a fidelidade, né? Eu quero falar um pouquinho para você hoje como a vida dessas mulheres foi impactada, o que a fidelidade gerou na vida dessas mulheres, né? Primeiro, para você entender, eu vou fazer um breve resumo aqui, nós não temos muito tempo para ler todo o primeiro capítulo, mas mostra Noemi e sua família. Noemi, o marido e os dois filhos saindo da terra de Belém e se mudando para um outro país, para o país de Moabe, um país de cultura diferente, de crenças diferentes, e ela simplesmente se mudou com sua família por conta da crise econômica. Esse foi o único motivo. Uma crise econômica, uma fome, dificuldade nas colheitas estavam assolando o país de Noemi, a cidade de Belém, e ela então se muda para um outro país. O grande problema é que nós não encontramos evidências nenhuma de que foi Deus que pediu que Noemi se mudasse, né? Eis aí o grande problema. Muitas vezes nós agimos somente pela razão. Noemi agiu somente pela razão, ela não buscou o direcionamento de Deus, ela não buscou a aprovação de Deus nessa mudança, né? Ela agiu pelo raciocínio lógico. Tá ruim aqui, tá difícil aqui, então eu vou me mudar para Moabe, afinal de contas lá as terras, os solos são mais férteis, as colheitas são mais abundantes, mas sabe de uma coisa? Solos férteis, colheitas abundantes, nunca foram nem nunca serão garantias de ausência de fome, nunca foram e nunca serão garantias de que as necessidades não vão te assolar. Sabe de uma coisa? O único poderoso para ser a esperança e a proteção que nós precisamos é o Senhor. Por isso Deus, ele nos ensina, o meu justo vai caminhar por fé e não por vista. Noemi e sua família tomaram uma decisão tão importante, baseado somente naquilo que os olhos viam. Tá ruim aqui, então eu vou me mudar para lá. Não é sempre que Deus permite ou aprova as nossas mudanças. Nem sempre uma situação de crise ou dificuldade é uma direção de mudança, nem sempre. E aqui então, na vida de Noemi, Noemi olhou somente para a prosperidade de Moabe, mas Deus não tinha mandado ela para lá, né? E o que aconteceu foi que ela perdeu tudo. Esse último estado de Noemi era um estado de miséria, porque agora ela era viúva e viúvas não podiam trabalhar naquela época, então ela não tinha como se sustentar. Viúvas eram sustentadas pelos filhos, mas acontece que os filhos de Noemi também tinham morrido e, como se não bastasse, ainda deixaram duas jovens viúvas também, as noras de Noemi, né? E então o que acontece é que Noemi chega para essas duas noras e fala: olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para o meu país natal, eu vou voltar para Belém e vocês vão para a casa do pai de vocês. Vocês são jovens, não tiveram filhos, então vocês vão e vão reconstruir, que Deus as abençoe, e vocês vão reconstruir a vida de vocês, vão encontrar outros maridos. Uma das noras, mesmo triste, decidiu voltar para a casa dos pais,
mas uma delas, Ruth, não quis saber, ela quis acompanhar a Noemi, né? Então, mais uma vez, Deus usa alguém com uma fidelidade sem explicação para ser a esperança de Noemi, né? Assim como foi na vida de Davi, muitas vezes sem esperança, ferido pelas traições, ferido pela vida, Deus usou a fidelidade dos companheiros dele para o colocar de pé. E aqui mais uma vez, uma fidelidade sem explicação nenhuma. A Noemi, uma viúva já de idade avançada, não tinha nada para oferecer àquela jovem viúva Ruth, mas mesmo assim, Ruth decide ficar com Noemi. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 14 em diante. Aí elas começaram a chorar muito alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e também ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Amém? Olha só, a fidelidade, a atitude de fidelidade de Ruth, né? Nós vimos que Noemi foi abençoada, Deus usou a fidelidade de Ruth para relembrar Noemi do valor de uma aliança, né? Noemi havia se afastado do Senhor, se afastado do seu país, se afastado das suas práticas de adoração a Deus. Noemi tinha ido para um país pagão e agora então, diante das perdas e da aflição da vida, Noemi estava se voltando para o Senhor. E a atitude de fidelidade de Ruth veio relembrar a Noemi o valor de uma aliança, né? Então Deus usou a atitude de Ruth para mostrar a Noemi o valor de uma aliança. Aquela mulher não tinha nada para oferecer para aquela viúva jovem Ruth, mas mesmo assim ela decidiu ser fiel, o que também lhe trouxe muitas recompensas, né? Não só Noemi foi abençoada pela fidelidade de Ruth, mas Ruth também foi muito abençoada, recompensada por sua fidelidade, né? Porque quem recebe a fidelidade é abençoado. Ah, mas quem pratica a fidelidade, esse certamente, queridos, tem uma certeza no seu coração. Se você praticar a fidelidade, certamente o coração de Deus se achegará a você. E foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente olhar lá para o capítulo 2 do livro de Ruth, nós vemos então que Deus coloca Boaz na vida de Ruth. Não foi um encontro casual de maneira alguma. Certamente foi a mão de Deus aproximando Boaz, esse homem tão bondoso, da vida de Ruth. E em determinado momento ele diz assim, Ruth pergunta, né, por que ele estava sendo tão bondoso com ela. Ele fala assim: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu, e sei que você deixou o seu pai e a sua mãe, deixou também a sua pátria e veio viver entre gente que você não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa, amém? E foi exatamente isso que aconteceu. Se nós continuarmos lendo a história, nós vemos o quanto a vida de Ruth foi abençoada. Ela se casou com Boaz, ela teve filho com Boaz, ela teve a história dela totalmente restaurada e a vida de Noemi também, porque ela não abandonou
abandonou a sogra, ela a teve como mãe, ela a teve como vó do filho dela. E então Noemi foi cuidada e amparada por essa nora muito mais de que se fosse filha, amém? E daí também no capítulo 3, no versículo 10, Boaz mais uma vez fala algo muito importante a respeito de Ruth. Aqui ele fala assim, ó, que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço que fosse rico ou que fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é mulher direita e vou fazer tudo o que você me pede. Amém? Olha que lindo! Atitude de fidelidade nunca fica sem recompensa e nunca fica escondido, nunca fica escondido. Boaz disse aqui, na cidade inteira todos sabem que você é uma moça direita. Na cidade inteira todos sabem da sua reputação, da tua fidelidade, o que você fez, e agora você vai ser abençoada. Amém? Queridos, para a gente encerrar aqui, lembre-se sempre, a fidelidade gera bênçãos e gera recompensas. Que Deus te abençoe, que nunca te falte pessoas fiéis, mas que acima de tudo, que nunca falte a fidelidade nas tuas atitudes. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.